As últimas histórias que eu contei para você aqui foram situações bastante embaraçosas, situações delicadas que eu passei, então hoje eu resolvi trazer uma história com um final feliz. O fato aconteceu em 2017, era uma negociação de um valor expressivo na época, um imóvel na faixa de 2,5 milhões, era uma venda de um corretor meu, e a gente sabe que esse tipo de negociação, normalmente valores mais altos, elas demoram um pouco mais, são negociações um pouco mais delicadas, vamos dizer assim. E começou com a proposta do cliente, onde ele queria colocar o imóvel dele no negócio. O imóvel dele valia algo em torno de 1 milhão e pouquinho, e ele queria colocar no negócio. No primeiro momento, a construtora havia aceitado a proposta do cliente. Mas o cliente foi para casa, foi pensar, foi analisar, etc, etc, etc. De repente, esse cliente retomou a negociação e a construtora mudou de ideia, né? Aí eu já fiquei numa situação bem delicada, e acontece. A construtora não é obrigada a sempre aceitar, enfim. Claro que ficou chato para mim, óbvio, né? Ficou bem chato a situação, pô, mas aceitava, daqui a pouco não aceita mais. Então o cliente já começou a ficar um pouco desgostoso do negócio. Ele disse, pô, mas não aceita mais. Eu falei, olha, infelizmente, naquele momento aceitava e agora a consultora mudou aí a política, né, de aceitação de imóvel, enfim. Mesmo assim, continuei evoluindo com essa negociação com o cliente. E nesse meio tempo, como eu falei, foi uma negociação longa. Nesse meio tempo, o cliente tinha visto a unidade com as vagas específicas, as vagas de garagem no lançamento e as vagas determinadas para aquela unidade. No meio do caminho, foi vendida uma outra unidade e a construtora trocou essas vagas. Trocou essas vagas e deu para o cliente que fez a compra as vagas que seriam dessa unidade. Então já mudaram as vagas. Quando finalmente eu consegui ajustar os valores com o cliente, chegar nos finalmente e tal, o cliente olhou as vagas e falou, não, mas não são essas vagas que eu tinha visto. Eu falei, pois é, aquelas vagas foram vendidas e tal. Daí o cara já estava indignado. Ele falou, pô, Jonatas, mas primeiro os caras aceitavam um apartamento, depois não aceitavam mais. Daqui a pouco me oferece uma vaga e a outra. Enfim, consegui mais ou menos reverter aquilo ali. Um cliente não muito satisfeito, estava indo. Quando a gente mandou a minuta do contrato para ele, ele viu que o saldo devedor era reajustado pelo INCC. Então esse cara me ligou, pé da vida no telefone, indignado, mas me xingando de tudo, né? E dizendo, pô, primeiro não aceitaram o apartamento, depois mudaram as vagas de garagem, eu não quero mais, se não tiver uma vaga boa eu não quero, aquela vaga lá, essa vaga que vocês colocaram é horrível. E essa história do INCC aí, eu falei, não, tem que ter o reajuste, né, para a consultora não ter um prejuízo, o imóvel tem construção. Eu falei, mas por que não é o CUB? Todo mundo trabalha com o CUB. Eu falei, as consultoras regionais trabalham com o CUB, a consultora atende a nível nacional, a INCC. Não, mas a INCC dá bem mais que o CUB. Eu falei, veja bem, não vou discutir contigo e tal. Resumo da história. E aí já fica o primeiro aprendizado disso. Não discute com o cliente no momento que ele estiver nervoso. Numa situação dessa, uma negociação grande, envolve muito estresse. O cliente está nervoso, está tenso, ele estava descarregando, estava realmente sendo agressivo, grosseiro mesmo, tá? E eu simplesmente falei, cara, na hora eu pensei assim, se eu tentar argumentar por telefone com esse cliente, não vai dar certo. Eu vou deixar ele falar tudo. Aí foi técnica de telemarketing que eu aprendi quando eu trabalhava com telemarketing. Deixa o cliente falar, deixa ele soltar tudo que tiver para soltar e não fala nada. No final, quando ele terminou de vomitar tudo que tinha, terminou de desabafar, eu falei, você falou, vamos fazer o seguinte, que horário tu vai estar em casa amanhã? Eu quero passar aí para conversar pessoalmente contigo, para explicar todos os detalhes. Amanhã eu chego em casa só 8h30 da noite. Por mim não tem problema, se o senhor puder me receber, eu gostaria de ir pessoalmente conversar com o senhor para lhe explicar tudo certinho e tal. Ele concordou e eu marquei a visita na casa dele com o corretor às 8h30 do dia seguinte. O que eu fiz nesse momento? Eu peguei o histórico do INCC e o histórico do CUB dos últimos 10 anos, imprimi todas as páginas, mostrei o cálculo para ele, para mostrar que o INCC tinha dado menos do que o CUB. Ao invés de argumentar com ele por telefone, eu imprimi isso tudo. Aí tinha uma outra situação que era uma questão de lei, que depois da obra, não sei se você sabe, durante o período de construção, o empreendimento ele pode ser reajustado pelo CUB ou pelo INCC, algum indexador que não envolve juros, né? E depois da obra pronta, ele obrigatoriamente deve mudar o indexador. Normalmente as consultoras trabalham com IGPM. Por quê? CUB e INCC são indexadores de custo de obra. Como não é mais uma obra, o pós-chave, né, ele ia fazer um parcelamento depois das chaves, obrigatoriamente teve que mudar. Eu imprimi aquela lei, que era outra objeção que ele tinha feito, nem lembrei disso na hora, era outra objeção que ele tinha feito, eu imprimi também a lei informando que era obrigatório isso daí. Conversei com o diretor da construtora e falei, cara, eu preciso de 2 vagas
top para esse cara aqui. Preciso de 2 vagas muito boas para eu não perder esse negócio, uma negociação grande de 2,5 milhões e tal. Consegui 2 vagas boas. Eu não falei nada para o cliente e aí vem o pulo do gato. O que eu fiz? No dia seguinte, quando eu fui visitar o cliente, eu levei o contrato pronto, já com as vagas que eu escolhi para ele, sem nem consultá-lo. Eu escolhi 2 vagas boas lá com o diretor da construtora, coloquei no contrato, levei o contrato impresso junto com a lei e junto com o comparativo do PUB e do INCC. Eu cheguei na casa dele, aí tem aquele outro detalhe, pessoalmente as pessoas se acalmam. Ele não foi mais agressivo, ele me tratou bem, ele é um cara extremamente educado, um cara de alto padrão, me recebeu muito bem. O corretor estava apavorado do lado, eu falei, só fica quietinho aí, esperando e assistindo. Nós sentamos na mesa com ele, eu mostrei para ele, olha, senhor Renato, com relação à variação do CUB versus NCC, aqui está, eu peguei dos últimos 10 anos, está aqui, mostrei para ele. Aí ele falou, mas por que muda depois para o IGPM? Eu falei, está aqui a lei. Isso aqui é uma lei, é uma obrigatoriedade, a construtora não pode trabalhar com indexador de obra depois do prédio pronto. Tá, mas e com relação às vagas? Eu escolhi as 2 melhores vagas disponíveis, briguei com o dono da construtora, me estressei um monte lá, daí já fiz aquele show, falei, tem essas 2 vagas aqui, ó. Tudo isso está especificado aqui no contrato, já trouxe o contrato prontinho para a gente assinar. Nesse momento, eu lembro que ele chegou para a esposa dele e falou, ele falou para mim assim, eu não acredito que tu vai me convencer a comprar. Eu falei assim, cara, esse é o meu objetivo, eu vim aqui para esclarecer isso para ti. Ele falou para a esposa dele, traz um uísque lá para nós, para a gente comemorar. Eu falei, não, vamos primeiro assinar, depois a gente comemora. Resultado, saí de lá com o contrato assinado. Foi desgastante, eu estou resumindo bastante aqui, apesar do vídeo deve estar longo, mas eu estou resumindo bastante, mas assim, quais os aprendizados que eu tiro disso? Primeiro, quando o cliente está nervoso, deixe ele falar tudo o que tiver para falar e depois você rebate essas objeções. Segundo, levar já o contrato pronto para assinar, não era só ir lá convencer o cara para depois ter uma outra etapa, já finaliza o processo por ali. E o terceiro, estudar bastante todos os argumentos que você pode utilizar e levar prova, comprovação para esse cliente, como eu fiz ali. Eu levei a lei, eu levei o comparativo, né? E ainda tive, né, o crédito que eu consegui com a construtora trazer uma vaga de garagem boa para o cara, que foi um dos fatores decisivos para que ele fechasse a compra. Espero que essa história tenha trazido alguma ideia para você, algum ensinamento. Se você já passou por uma situação semelhante como essa, comenta aí. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar também o seu like e compartilhe aí com seus colegas também. Valeu, um grande abraço, até mais!